Olá, que bom você por aqui no canal Across Seven Seas. Vamos passear hoje aqui em Portugal e vamos visitar alguns palácios e castelos, nem todos, como sabemos. Portugal é um país riquíssimo em história e em seus grandes monumentos. Hoje percorreremos alguns, a sua maioria está em Lisboa, na região do Concelho de Lisboa, e apenas um que nós visitaremos que estará fora dessa região, pertencendo ao Concelho de Braga. Essa primeira foto que vemos é justamente do Castelo de Guimarães. O Castelo de Guimarães é de importância muito grande aqui para o país, tendo em vista que aqui ocorreu a fundação de Portugal. Todos os nossos monumentos aqui em Portugal são ancestrais, mas eu vou focalizar para a organização do nosso passeio segundo a ordem do momento em que esse palácio ou castelo passa para as mãos dos portugueses. Sabemos da influência moura, romana e outras, né? Mas vamos a partir do ano de 1128, que é justamente o ano que marca a fundação de Portugal, ocorreu aqui, no Castelo de Guimarães. Como já diz o nome, ele pertence, então, está na cidade de Guimarães, que faz parte do distrito de Braga, mais ao norte em relação a Lisboa. Aqui nasceu Dom Afonso Henriques, que é o responsável pela criação deste país. Em posição altiva, como sabemos, todo palácio ou todo castelo tem essa missão de vigia. Então, por isso sempre vemos as torres, os pórticos e as áreas de proteção onde os soldados se colocam ali para vigia e guarda da família real que ali habita, né? E Dom Afonso Henriques, que se torna então o primeiro rei de Portugal, ele atua dessa forma em contraponto à sua mãe, porque sua mãe, anteriormente casada com Dom Henrique de Borgonha, dominavam ali na época que se chamava o Condado Portucalense. Só que depois da morte do pai de Dom Afonso Henriques, ela se alia, né, se une a um Fernão Pérez de Trava, que evidentemente tem a intenção ainda de manter todo esse território, né, o território hoje português, nas mãos do reinado espanhol. Tá? E em 1128 que Dom Afonso Henriques toma esse palácio e funda a nação portuguesa. O interior desse castelo, eu posso dizer que é emocionante, porque podemos percorrer por toda a sua muralha, né, desses caminhos muito bem organizados, assim como por dentro das suas salas e de todos os seus ambientes internos. Mais uma vista do seu interior, mais o lado externo, com toda a sua muralha e os seus caminhos de passagem para visita, e uma visão privilegiada de toda a cidade ao redor dele, porque, como já falei, era um castelo. Um castelo tem a missão de vigia, logo eles sempre são construídos em áreas elevadas da cidade. Esse é o detalhe da igreja, onde consta ali a pia, onde o fundador foi batizado, como eu já disse, ele nasceu nesse castelo.
Dom Afonso Henriques nasceu, foi batizado nessa pia e posteriormente ele toma de sua mãe e declara ali e funda a nação portuguesa. O ambiente interno, já vemos aqui essas tapeçarias esplêndidas. Apesar de ser um castelo, conseguimos ver que existia um cuidado no sentido da decoração e para a habitação da família, evidentemente, sem prejuízo, é lógico, de ter sido reformado e ter sido tratado para visitação, como nós fazemos. Castelo de Guimarães. Só a visita nessa sala e o tempo que precisamos para ler e entender toda a história registrada nessa tapeçaria, nós levamos bastante tempo. Então, é um lugar onde 2 horas ou mais de visita é necessário, vale a pena, né, fazer uma exploração do Castelo de Guimarães com bastante dedicação. Mais vistas, né, do seu lado interior e de suas salas. Nós vimos que é uma decoração, não é uma decoração suntuosa, mas é uma decoração de poder. Os aposentos, simples, vemos pela parede, tudo preservado, evidentemente, mas é um típico quarto de um castelo. Uma curiosidade a respeito do Castelo de Guimarães, que eu separei para contar para vocês, é que em determinado momento, em 1836, membros da Sociedade Patriótica da região defendeu a demolição desse castelo para usar suas pedras no calçamento das ruas. É um absurdo, evidentemente, isso não foi à frente. E a época se justificava porque existiu um momento em que esse castelo foi uma prisão política. Mas alguém, né, algumas pessoas da cidade tiveram essa infeliz ideia que felizmente não foi levada à frente. Hoje ele está lá lindo, muito bem restaurado e muito bem administrado para a nossa visita. Então, estando em Portugal, vale a pena sim visitar Guimarães pelo seu castelo. Na sequência, seguindo a ordem no tempo em que o monumento se passa para a nação portuguesa, nós vamos ao Castelo de São Jorge. Esse castelo está na cidade de Lisboa, bem no centro. Muito fácil vê-lo, porque, como eu já disse, é um castelo. Então, ele está no alto, em uma colina bem alta da cidade. Então, é sempre muito bonito passear, né, em Lisboa e ver o Castelo de São Jorge com as suas bandeiras lá no alto. O Castelo de São Jorge tem esse nome em homenagem a este santo que é dito como padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas. Data de 1147, a data em que ele é tomado pela nação portuguesa, por Dom Afonso Henriques, e retira dos mouros. Nessa época, muito antes do domínio dos mouros, ele pertenceu aos fenícios, aos gregos e aos mouros nessa sequência. No contexto da conquista cristã, Dom Henriques teve muito auxílio dos cruzados normandos.
Eles se dirigiam à Terra Santa e auxiliaram Dom Henriques a tomar essa fortificação. Foi um trabalho que durou 3 meses. Uma vista externa, tem um miradouro muito belo, se vê toda a cidade de Lisboa e mesmo a região de Sintra, nos dias limpos é possível ver. Então, de São Jorge o Castelo de São Jorge é uma outra pérola de Portugal e que merece uma visita com muita dedicação. Também é possível no seu interior passear pelas suas muralhas. O passeio em um castelo é sempre emocionante, porque nós estamos ali andando, percorrendo milhares de anos, um trabalho onde quanta história, quanto trabalho ali, não? Dá para imaginar o que se passava naquela época enquanto a gente caminha. Olha só, duas visões do Castelo de São Jorge, uma do seu interior, do lado esquerdo, e uma do lado direito, uma vista da cidade de Lisboa, do centro da cidade que chamamos de Baixa, ou seja, vemos o Castelo de São Jorge lá em cima. E uma curiosidade sobre o Castelo de São Jorge é a respeito de uma lenda que dizem que um cavaleiro chamado Martim Moniz se destacou durante aquele cerco para o domínio do castelo pelo rei Dom Henriques, segurando a porta, um dos portões de entrada do castelo. Ele segurou, perdeu a vida ali, mas permitiu que a cavalaria e todos os homens do rei pudessem entrar. E por conta disso, Martim Moniz ele é homenageado na cidade de Lisboa. Temos uma praça, temos também estações de metrô, e em reverência a esse homem que dizem que foi uma lenda, mas que fez esse trabalho de perder a própria vida para poder permitir a entrada do rei e a tomada desse castelo. Uma outra curiosidade no Castelo de São Jorge é que ali foi residência da família real, ali habitaram também muitos anos, e ali se fazia também as recepções. Ali receberam Vasco da Gama após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, isso já no final do século XV. E também no século XVI, é no Castelo de São Jorge, que acontece a primeira peça de teatro português. Foi um monólogo do vaqueiro de Gil Vicente. Então, história que não falta em Portugal e muito mais ainda nesses históricos locais, esses históricos monumentos do país. Na sequência, nós vamos para outro castelo, Castelo de Óbidos. Óbidos está muito próximo da cidade de São Paulo, pertence muito próximo à cidade de Lisboa, pertence ao Conselho de Lisboa, mas a locomoção do centro da cidade de Lisboa até Óbidos é realmente muito fácil. A tomada de Óbidos pelo rei português ocorre em 1148. Também estava nas mãos dos mouros quando Dom Sancho I toma esse belo castelo. Essa é a entrada do Castelo de Óbidos. Como se pode ver, ele está com a cidade incrustada ao seu redor. Aqui em Óbidos, muitas festas medievais, inclusive a
festa de Natal é belíssima. A cidade murada fica toda iluminada no Natal. Você pode ver da estrada que liga, que passa na região de Óbidos. Na época de Natal se vê ao longe a muralha e a cidade colada a ele. É muito charmosa essa cidade de Óbidos. Veja só que belezinha. O Castelo de Óbidos tinha de uma doçura muito grande. Ela é um lugar muito bem decorado e aprazível. E por conta disso, ele fez parte dos dotes de muitas rainhas. 5 rainhas de Portugal tinham o Palácio de Óbidos no seu dote ao se casar. À vista do Castelo de Óbidos. E quem quiser ficar dentro desse castelo, existe uma pousada no seu interior. Pousada do Castelo. Passei momentos muito agradáveis em Óbidos, onde também tem uma famosa bebida que se chama ginja, licor de ginja. Ginja é uma fruta, e a ginginha, muito conhecida dos portugueses e dos turistas, é uma espécie de licor dessa fruta, diferente para nós brasileiros, mas é muito gostosa. Vale a pena o passeio em Óbidos, pela beleza do seu castelo, pela sua peculiaridade em relação à própria cidade e pela sua vida literária, que ela tem uma característica literária muito grande em seu interior, com menções a vários autores portugueses. Na sequência, nós vamos para o Palácio Nacional de Sintra. Já será um palácio, também local de moradia das famílias reais, mas já com um outro tipo de arquitetura. Passa para as mãos dos portugueses em 1281. Também foi construído durante a ocupação dos mouros. O que conhecemos hoje do Palácio Nacional de Sintra, Sintra também pertence ao Concelho de Lisboa. Vemos aqui a resultante de 3 grandes obras sucessivas e feitas por 3 reis diferentes. O seu interior, já falamos como é um palácio, nós vamos ver um requinte maior na sua decoração, como por exemplo nesta sala, a sala que possui 72 72 brasões referentes a 72 casas nobres lusitanas. Detalhe dos azulejos. Azulejos portugueses, sabemos que são únicos, detalhados e ricos em sua decoração. Mais um detalhe do teto, ricamente elaborado, com os seus 72 brasões. Quem descende de alguma família real portuguesa pode tentar localizar aqui o brasão da sua família. Uma característica desse palácio é a Sala das Pegas. Pegas é essa ave. Nesse teto, nessa sala linda, há 136 pegas pintadas no teto. Cada uma delas segura uma rosa, que é o símbolo da casa da rainha, Dona Filipa de Lencastre, e na outra patinha
um pouquinho acima, próximo do seu bico, ali é uma frase. Conseguimos ver umas letras, ali está escrito por bem. Mais um detalhe do Palácio Nacional de Sintra. E uma outra sala e outro teto incrível, que é o teto do cisne. São 27 caixotes com 27 cisnes, e podemos ver que eles são todos diferentes. Uma característica deste palácio, um marco que nos interessa pela ligação com a história do Brasil, é que foi aqui que Dom Manuel recebeu a notícia da descoberta do Brasil. Na sequência, nós vamos para outro palácio, o Palácio Nacional de Queluz, um palácio de muito interesse para nós, os brasileiros. Ele também está no distrito de Lisboa e pertence ao Conselho de Sintra. A divisão política de Portugal é diferente do Brasil. Nós podemos imaginar, então, quando falamos em Conselho ou Distrito de Lisboa, como o Estado de Lisboa, e dentro dele várias cidades. Este palácio é um dos últimos grandes edifícios no estilo rococó construído na Europa. A sua beleza e riqueza são marcantes, a ponto dele ter o apelido de Versalhes de Portugal, pelo seu interior e pelos seus jardins, como veremos daqui a pouco. Detalhe dos azulejos no interior do Palácio de Queluz. Ele foi construído como um recanto de verão por Dom Pedro de Bragança, que depois viria a ser o marido e o consorte de Dona Maria I de Portugal. Podemos ver no lado esquerdo a sala com os tronos. Detalhe da sua decoração finíssima em muito ouro e prata. Como sabemos, por conta da história do Brasil, Dona Maria I, rainha de Portugal, foi a chamada Dona Maria a Louca, e foi aqui que ela ficou no Palácio Nacional de Queluz, encarcerada de alguma forma, até o momento em que sua doença ainda piorou, que foi justamente com a morte de Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro I do Brasil é Dom Pedro V em Portugal. E esses aposentos são os aposentos onde nasceu Dom Pedro I e morreu Dom Pedro I. Por isso eu disse que esse Palácio Nacional de Queluz tem uma importância muito grande para nós, os brasileiros. E é emocionante passear e fazer essa visita. É emocionante saber que Dom Pedro I morreu com 35 anos. Jardins do Palácio Nacional de Queluz.
Como já havia dito, ele é chamado de Versalhes de Portugal. Já começamos a ver o seu lado externo para entender o porquê desse apelido. Para quem conhece Versalhes, sabe que tem jardins esplêndidos e o jardim do Palácio de Queluz não fica atrás. Mais uma vista do palácio e esses azulejos que vemos à frente, detalhadíssimos, são azulejos que decoram um canal construído para o lazer da família real que ali morava. Como se pode ver ali um feixe d'água que permitia, mediante o fechamento de barreiras, a passagem do rio Jamor. Inundavam esse canal para que pudessem passear ao longo de 130 metros deste canal e visualizando essa beleza de decoração de azulejos dos dois lados deste canal. Essas paredes azulejadas, elas representam portos e palácios vários de vários lugares do mundo. Detalhe dos azulejos. Aqui foi a residência oficial de Dom João VI. Lindo, não? Palácio Nacional de Queluz. Uma curiosidade para nós, os brasileiros, é que foi daqui, do Palácio Nacional de Queluz, que a família real fugiu para o Brasil. Nós aprendemos que foi uma fuga, por conta da iminência da chegada de Napoleão, que vinha dominando a Europa. Dom João parte de Lisboa, parte de Portugal com a sua família e todo o administrativo português e instala no Rio de Janeiro a capital de Portugal. Por outro lado, muitos dizem que foi uma saída estratégica. Ele levou meses preparando os seus navios para ir a Portugal. A questão é, o dia da viagem foi extremamente tumultuado. Por conta disso, dizem sim, que foi uma fuga, inclusive pelo fato de terem deixado no porto de Belém, aqui em Lisboa, muitos objetos desse castelo, desse palácio. Muita coisa foi deixada porque não foi possível embarcar a tempo. Então foi daqui que a família real portuguesa partiu para o Brasil, do Palácio Nacional de Queluz. Muito bonito, não? Outra vista. Na sequência, vamos agora passear no Palácio Nacional da Ajuda.
datado de 1795. Um fato interessante é que ele foi construído após o incêndio da Barraca Real. Por que Barraca Real? Porque em 1755 houve um terremoto fortíssimo que destruiu quase a cidade toda de Lisboa, inclusive a moradia da família real. Por conta disso e pelo medo que todos estavam na cidade, incluindo a realeza, foi determinada a construção das instalações de uma maneira não tanto arriscada, ou seja, com madeira e materiais mais leves, e foi chamado de barraca, mas sem prejuízo de ter sido decorado com muita riqueza. Era um palácio numa estrutura mais simples, não de alvenaria, que pudesse ser abalada por um terremoto. Mas a questão é, por conta de um descuido de um empregado, segundo consta na história, essa barraca, essa casa real foi incendiada e por conta disso iniciou-se uma obra da construção do Palácio Nacional da Ajuda. Enquanto ele é construído, a família vai lá para o Palácio Nacional de Queluz, que visitamos agora há pouco. Este palácio ele é utilizado até hoje. No seu interior há uma biblioteca que pode ser utilizada e alguns órgãos públicos e salas para grandes recepções das autoridades que visitam o país. Aqui nós já vamos perceber também uma decoração rica e com algumas marcas já de modernidade, como por exemplo as fotos que estão ali retratam fotos da época. Já estamos aqui no século XVIII. Aqui duas figuras nossas conhecidas, Dom João VI e Dom Pedro II. Este é um quarto real, nota-se a riqueza desse aposento. A sala dos tronos. E para o meu espanto, essa sala de jantar gigantesca, que é utilizada até hoje. Aqui, o governo português recebe autoridades do mundo todo. Linda, né? Na sequência, vamos a um dos palácios mais belos da Europa, o Palácio Nacional da Pena. Ele está em Sintra e data do século XVI. É uma mescla de expressões arquitetônicas, declarado Patrimônio Mundial da Unesco.
Passou por várias famílias reais e reformas, sendo que Dom Fernando II, já no século XIX, uma pessoa de caráter muito bom, dá um toque de luxo e delicadeza nesse palácio. Durante o reinado de Carlos I de Portugal, a família real ocupou esse palácio que se tornou a residência predileta da Dona Amélia. Dona Amélia participou muito na decoração ao longo dos séculos, né? Vai passando por reformas e novas remodelações. E aqui recebeu também muitas autoridades, inclusive o rei Eduardo VII, do Reino Unido. Isso já no século XX, em 1903. Seu lado externo é espetacular pela vista. Vemos a cidade central de Lisboa completamente, porque este palácio está numa das montanhas de Sintra. Esse pórtico, ele tem uma característica alegórica e tem a representação da criação do mundo. Este é um monstro mitológico, meio homem, meio peixe, que representa a criação do mundo. A vista da cidade de Lisboa, lá embaixo. E um fato histórico é que aqui permaneceu a realeza portuguesa os seus últimos dias de reinado. A queda da monarquia ocorre já no começo do século XX, e foi daqui que a família real parte para o exílio, após declarado o fim da monarquia. O Palácio Nacional da Pena está numa área muito áreas externas de mata, e inclui também o Castelo dos Mouros, de 1154, que mostrarei já já. Belo, né? Gostaram do Palácio Nacional da Pena? Do lado externo desse palácio é possível ver o Castelo dos Mouros, resultante da invasão muçulmana da Península Ibérica, século VIII.
Como já disse antes, é um castelo, ou seja, em posição alta, de vigia. Não existe ali uma construção que se visita interiormente, só externamente, e é possível a sua visualização do próprio Palácio Nacional da Pena. Este é o Palácio dos Mouros, Castelo dos Mouros, né? Isso, os seus detalhes de vigia e proteção. E da sua mata do Palácio Nacional da Pena, foi possível essa bela vista do próprio palácio com a cidade de Lisboa ao fundo. Estando em Portugal, a visita a Sintra é imperdível e eu sugiro que fique pelo menos umas 2 ou 3 noites em Sintra. Não só o Palácio Nacional de Sintra, como o Palácio Nacional da Pena e o Castelo dos Mouros, há outros monumentos e outros locais de visitação obrigatória. Gostou do Palácio Nacional da Pena? Espero que tenha gostado de todo o passeio em Portugal que fizemos agora, que tenha se divertido, se lembrado, caso já tenha estado por aqui, e que eu tenha agradado o seu dia, os seus momentos, vendo essas fotos belíssimas desse país chamado Portugal. Muito obrigada.